Vocês, sinceramente, eu espero que sim, e tenho certeza absoluta de que essa é a vontade de todos os ateus. Os ateus são aquelas pessoas que realmente querem o bem da humanidade, querem o melhor para o ser humano, sabe? Querem um mundo melhor, querem uma humanidade muito mais justa, mas também sabemos e temos certeza de que só veremos esse mundo melhor, essa humanidade justa, quando nos libertarmos de todo tipo de crença, de todo tipo de doutrinação religiosa que só tem levado a humanidade à dissensão. Religião nada mais é do que pura ilusão, pura fantasia, apenas superstições que colocam seres humanos contra seres humanos. Né? Já o crente, o religioso, é aquele cara que deseja sempre o mal para o outro. Por quê? Por conta de quê? Por conta de religião. Né? Ele invoca a divindade dele quando se vê contrariado para desejar o mal ao próximo ser humano. Aí cai aquela, né, pele de ovelha, ele mostra realmente a face de lobo do religioso. Fica furioso por ser contrariado, aí entra com as falácias dele, né, as ameaças. Você vai para o inferno, né, o seu dia está chegando, quero que você pegue um câncer, você vai pagar, você vai ser castigado, eu quero que você morra. Né? Tudo isso sai da cabeça da mente religiosa, invocando uma divindade para praticar o mal contra outros seres humanos. Vou falar uma coisa para você, religioso. Você que espera por um céu, um galardão, se pela de medo do inferno, tem medo do satanás, diabo, demônio, tudo fantasia, acredita em anjos, né? Diz estar vendo seres espirituais, né? Pura esquizofrenia, sabe? Saiba você que tudo isso, todo esse desejo de mal aqui que você deseja pra gente, nada impede que aconteça com vocês. Né? Nada impede que eu pegue um câncer, que você também pegue, sabe? E sabe de uma coisa? Você vai invocar por essa divindade, ela não vai te ajudar. Você vai recorrer ao hospital, porque lá é que eles vão te socorrer. Mas você é tão cara de pau que, se for curado, vai correr para a igreja para dar crédito para uma quadrilha de bandidos que extorquem a humanidade há milênios. Sabe? O crente diz que a prova que Deus existe é que ele está ali. Eu sou a prova que Deus existe. Você é a prova que Deus existe. Crente, você é a prova, né? Nada mais. Eu concordo com você com uma coisa. Você é a prova que Deus existe na tua cabeça, sabe? E o mais impressionante é que quando ele entrou na tua cabeça, o que levou milhões de anos para a evolução te dar, né? Que é o cérebro. Em pouco tempo, né? A religião acabou, conseguiu destruir, né? O que a natureza levou bilhões de anos para dar um cérebro para tua cabeça. E aí, quanto a isso eu concordo. Deus existe, a prova dele é que você está vivo. É dentro da sua cabeça que ele existe. E você é a criação, a prova, né, da ignorância que é a religião. Você é a prova de uma divindade que só traz ignorância. É o que você é, um puro ignorante. Né? Saiba que estão todos mentindo, meu amigo. Estamos por conta e risco. Né? Olha, os pais estão mentindo, os avós estão mentindo, as mães estão mentindo, os amigos estão mentindo, os professores estão mentindo, os médicos estão mentindo, os juízes estão mentindo, os padres estão mentindo, os papas estão mentindo, os espíritas, os judeus, os budistas, os hindus e o escambau, todos eles estão mentindo porque não existe divindade alguma na face da terra. Nós estamos por conta e risco, tá? Inclusive essa divindade, que se existisse, né, seria uma divindade, um pai que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, sabe? Aquele pai que abandonou e não paga sequer a pensão. O vagabundo do Deus bíblico ou do tal Jesus Cristo que disse que voltava, mas não vai voltar porque não foi para lugar algum. Né? Se tem que se dar crédito a alguém, né? No mundo imaginário, entrando no hospício para falar com o louco, dê crédito ao José da Bíblia, sabe? O padrasto, né? O cornão, o padrasto, sabe por quê? Porque era ele, né, que trocava a fralda do Baby Jesus. Era ele que limpava as diarreias do Baby Jesus. Era ele que, quando o Baby Jesus ia fazer os seus luaus à beira ali, né, do açude para voltar com a cara cheia de vinho, vomitando, né? Era ele que segurava o cabelo dourado dele para não cair dentro da privada e melar com bosta e vômito. Isso é a realidade. Era José, não era José? Não foi José que deu conselho várias vezes para Jesus? Jesus, não anda com esse Judas, sabe? Esse cara é traíra. Olha no que deu, né? Ele não escutou, foi escutar o pai divino dele, né? Deu no que deu, se fudeu, né? Então, gente, eu sou Paulo Coelho, esse é o canal Cruzada Viva, canal que é 100% ateísta. Quero mandar um forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres, pensadores e inscritos que acompanham a este trabalho. Peço a vocês que, né, comentem, deem like, né, que compartilhem os vídeos, e você que não é inscrito, ajude esse canal a crescer, a libertar muito mais pessoas. E tem libertado, se inscreva no canal, porque tem libertado, não só o meu canal, como todos os canais ateístas que estão de parabéns, sabe? Tem libertado as pessoas dessa doutrinação religiosa. Não é contra pessoas, não é contra os seres humanos, é pelo contrário, é para ajudar os seres humanos a se libertar disso. Né? A religião, que é desde os primórdios da humanidade, ali onde imperava a ignorância, onde tem religião ainda impera a ignorância, e onde tem religião, países religiosos são os piores em desenvolvimento humano que existe, sabe? São nos países, exatamente os países religiosos são os piores que tem criminalidade, pior índice de desenvolvimento humano, porque tem a porcaria da religião que quer manter preso, atrelado à ignorância, né? E assim tem sido os primórdios da humanidade, onde ali foram forjados milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses,
né? Ali tem sempre o esperto é o cara que vê no povo ali ansiando por conhecimento, né? Aí dá nome, né, aos raios, ao trovão, a maremoto, a terremoto, placas tectônicas, vulcão, divindades, e assim foram criados milhares de divindades. Aí o esperto vai, eu vou criar uma para mim também, cria uma divindade, se apresenta como mensageiro dela e leva com ele um rebanho de ignorantes que exatamente são vocês religiosos. Infelizmente tem sido assim desde os primórdios da humanidade. Saiba que você não é o sonho de Deus, né? Deus é o sonho do homem, principalmente do esperto. Homens criam Deus, não Deus criam homens, né? Você, quando criança, foi mergulhado numa banheira fria de templo ou igreja e, a partir de então, condenado a acreditar numa fantasia chamada cristianismo. É nisso que eu vou me bater aqui. Temos batido na tecla do cristianismo. Porque você fala mais do cristianismo? Porque vivemos em um país debaixo do jugo romano, uma divindade que foi trazida para aqui de navios, né, em braços de homens, invadiu aqui a terra dos aborígenes e ao fio da espada doutrinou, empurrou-lhe a Bíblia e tomou-lhe as terras. Isso é grande realidade, sabe? São religiões expansionistas, judaísmo, cristianismo e islã, as 3 piores religiões da face da terra, sabe? E você acredita nessa bosta hoje. Vamos desvendar tudo isso. Esse cristianismo, eu vou entrar agora numa série de vídeos, onde vamos voltar aos anais do cristianismo para mostrar toda a face. Existe historiador que falou de Jesus Cristo? Isso é o que a gente vai ver. Vou mostrar aqui vários historiadores, vou dar uma lista para você de vários historiadores da época de Jesus, que deveriam cruzar com ele em qualquer esquina, né, vendo ele fazendo os milagres. No entanto, nada falam. Mas existe algum que falou? Vamos ver. E se esse cara que falou, se realmente era o tal do Jesus Cristo adorado por você, tá? Pessoal, não existe Deus algum, né? O povo primitivo, os hebreus, criaram uma divindade para eles mesmos, copiada lá no meio do deserto, né? Com pura inveja dos médios, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, um povo que comia poeira, pairava no meio do deserto, criou uma divindade chamada Senhor dos Exércitos, conotação de guerra, para entrar em outras terras, matar, roubar, pilhar e destruir. Interessante, né? O crente disse que veio para matar, roubar, pilhar e destruir foi o diabo, né? Na realidade, não fala diabo, fala, né, sacerdote, né, que veio para roubar. Os pastores, ladrão, veio matar, roubar e destruir. São os pastores, são líderes religiosos, que vieram para matar, roubar e destruir. Destruir famílias, destruir, né? Porque tem que seguir o esquema deles. É pelo amor ou pela dor. Ou segue a minha doutrina aqui, rigorosa, ou eu te fodo. Nessa divindade escrota, né? Aí falando de exército, para que serve exército, hein, cara? Exército não serve para matar? Eu não gosto de falar em política, então vou falar rapidamente aqui, cara. Rapidamente aqui. Para que serve o exército aqui no Brasil, hein? Fala sério, para que serve? Inclusive eu soube que tem 6 mil militares nesse governo aí, teocrático que tá aí. 6 mil militares. Incrível, gente, né? Gente, essa gente aí, o trabalho deles é guerra. Exército é pra guerra, né? Na minha opinião, o Brasil não vive em guerra, porra. Tem que mandar todo mundo pra casa. Você sabe qual é o gasto que gasta com isso por mês? Você não faz ideia do orçamento do exército não, cara. Sabe? Agora, por exemplo, os Estados Unidos estão sempre criando uma guerra. Ninguém vê um militar, né, trabalhando em órgão público. Porque os Estados Unidos estão sempre em guerra, estão sempre criando uma guerra. Então eles têm sempre o trabalho. E qual é o trabalho deles? De soldado, general, capitão, tenente. O escambau é guerra, né? E qual é a guerra que o Brasil tem aqui? E o gasto, né? Eu não vou nem mostrar aqui. Pra vocês terem ideia, o orçamento para 2021, o orçamento primário para o Exército, 110,7 bilhões, né? Para gastar com o quê? Né? Com leite condensado, né? Comprar o quê? Comprar não sei quantos submarino, jato, para quê? Para ficar na garagem, tu compra um carro para não usar? Porque a gente vai usar com o quê se não tem guerra, porra? Manda esses periquitos para casa, porra. Aí você vai investir. Rapaz, o Brasil está entre os 7 países, né, em subdesenvolvimento humano. Ele só pede. Sabe quem é os 6 que está na frente do Brasil? 6 países africanos. O Brasil é o 7º. Em divisão de renda, o Brasil está em 7º lugar. Só para concluir isso aí, tá? Então, pessoal, vamos seguir aqui, senão não dá tempo. Eu quero ver se eu consigo falar aqui, né? Vou derrubar esse mito de Jesus de uma vez por todas, nessa série de vídeos que eu estou fazendo, né? Ainda falta terminar lá o do Teologia e Plágio, só lembrando. Então o crente diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Na realidade a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições, um manual de perversidade, instigador de crimes como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia, terror, muita maldição, extermínio de animais e também muita destruição. Um Deus misântropo que teria criado tudo e todos na sua imagem e semelhança, mas agora se arrepende de ter feito o homem e destrói a sua própria imagem, né? Um Deus seria egoísta, né? Egocêntrico e vaidoso. Sabe por quê? Porque ele perdoa tudo, só não perdoa que você não adore.
O crente acredita em cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, vara que se transforma em serpente, águia que fala, homem que se ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereia, unicórnio, homem que entra em jaula de leão, sabido, zumbi que anda sobre a terra, homem que anda sobre a água, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, pedra que jorra água, 7 que vê, surdo que ouve, coxo que anda, mudo que fala, e ainda a Virgem Mary, que casada deu à luz seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo. E vamos à história, senão não vai dar tempo, gente. Eu preciso mostrar para vocês. Olha aqui a cola, né? O cara fala que eu tenho umas colas aqui. Tem que ter, né, bicho? Minha mente não é um computador não, tá, cara? Então, pessoal, escritores primeiros da época de Roma, né? Esses escritores aqui do primeiro período que teria vivido, né? Historiadores, escritores que teriam vivido ali com o próprio Jesus, Baby Jesus, ali, né? Teria conhecido ele desde criança até a sua suposta morte, né? Assassinato na cruz, que foi pouco. Claro que entrando no hospício para falar com louco, nada disso existe, né? Quando falamos aqui em Jesus Cristo, em Deus, nós estamos falando aqui metaforicamente, entrando no hospício para falar com louco, né? E essa metáfora que eu falo, entrando no hospício para falar com louco, né? Tem gente que não entende ainda, né, cara? É aquele tipo de coisa, né, cara? Você só pode compreender a língua do outro entrando dentro do mundo fantasioso que ele tá. Você entra dentro do hospício, você vai ver louco lá dizendo que é Napoleão, Escambau. Mesma coisa é o crente, né? É uma droga potente do caralho a igreja. Então você tem que entrar no mundo religioso para tentar falar com o religioso, tentar trazer um remédio para ele sair do hospício. Então vamos lá, pessoal. Apolônio de Tiana, né? A igreja transformou Apolônio de Tiana, inclusive Apolônio de Tiana existiu e ainda existe estátua de Apolônio de Tiana em alguns templos, né? Apolônio de Tiana a igreja transformou no suposto apóstolo Paulo. Daí vocês vão entender mais na frente os seguidores paulinos, entendeu? Inclusive Apolônio vem de Apolo também, deus da mitologia também, né? Outros historiadores, Paterclos, Fétro, Colunela, Valério, todos esses foram escritores e historiadores que viveram na época de Jesus Cristo. Mas tem mais. Sêneca é um dos mais conhecidos e um dos mais famosos, judeu, Sêneca. Uma curiosidade que vou mostrar para vocês é que o João Batista, de fato, ele existiu. O João Batista, narrado pelos judeus, ele de fato existiu, né? E narrado na Bíblia também, copiado, plagiado para dentro da Bíblia. Ele existiu, só que ele teria morrido no ano 27. Ele foi preso no ano 26, né? E foi morto, decapitado 10 meses depois, por se intrometer na vida, né, do imperador lá, né? Tipo do crente, né? Se meter na vida dos outros, fofoqueiro. Foi fofocar sobre a vida lá do imperador lá e ele foi decapitado. Só que ele batizou Jesus no ano 30, ou seja, ele batizou Jesus depois de estar morto. O que dá para qualquer bom entendedor entender que o cristianismo, quando forjou Jesus Cristo, pegou o judaísmo e jogou dentro, colocou Jesus como primo, né, de João Batista, porque João Batista era adorado pelos judeus. Então colocou João Batista como primo, né, exatamente para os judeus seguir, né? Então, continuando, pessoal. Só que a falácia cristã é que houve uma defasagem de data e um erro, né? Só que tem um problema aí, né? O famoso historiador Flávio Joséfo, muito mencionado pelo religioso quando quer afirmar que a figura de Jesus histórica existiu, né? Essa série de vídeos se chamará Em Busca do Jesus Histórico, tá, pessoal? Então, eu já conversei com vários crentes, pastor, que se apega a isso. Não, mas Flávio Joséfo falou. Flávio Joséfo nasceu no ano 37, gente. Né? Ou seja, um pouco depois da morte do suposto Jesus Cristo. Bem pouquinho. Mas no ano 37, ano 40, ano 50, ele teria ainda achado pessoas que viu Jesus ser crucificado. Que teria visto Jesus ser crucificado. No entanto, o que se tem no livro de Flávio Joséfo é uma fraude, como eu vou mostrar aqui. Eu espero que dê tempo aqui eu mostrar. Né? O trecho completo que foi fraudado dentro do livro de Flávio Joséfo, né? Um livro lá sobre a guerra judaica, né? Uma interpolação que fizeram. Uma pequena observação é que a ciência, né? A ciência histórica, né, narrada, quando um texto é narrado, a sua credibilidade, após um certo tempo, perde a credibilidade, porque ela é narrada, ela perde a credibilidade porque ela vai sendo alterada, vai sendo modificada, então não tem mais a originalidade. Então, alguns historiadores que escreveram alguma coisa, como eu vou mostrar para vocês, depois do ano 100, não tem validade alguma, porque nem é sobre o próprio Jesus, como vou mostrar para vocês, né? Alguns historiadores aqui, né? Apolônio de Tiana, como falei, Papínios, Patérculos, Pitarco, Fedro, Décimo Juvenares, Colunela, João Crisóstomo, Valério, Favorino de Arne, Sêneca,
Clatolineu, todos esses do século I, ou seja, até o ano 100, nada falaram sobre Jesus. Até o ano 100, nada falaram sobre esse tal de Jesus, né? O que tem é o Flávio José, que eu vou mostrar a fraude, tá? Já no ano 150 depois de Cristo, Aristides, Minúcius, Félix, Quadrado, Arnóbio, Lactâncio, Inácio de Loyola, Eusébio, Francisco de Sales, Tatiano, Justino, Irineu, Atenacro, nenhum deles também falaram sobre o tal do popstar da Galileia, o Jesus Cristo adorado por você, a fantasia que você vive adorando. Alguns historiadores falaram sobre Cristo. A pergunta que fica é essa. Bem, por volta do ano 115, 116, Plínio, o jovem, cita um Cristo em uma carta para o imperador Trajano. Esse Plínio cita o Cristo em uma carta para o imperador Trajano, só que esse Cristo aqui, citado por ele, como eu vou mostrar mais na frente, não é o Cristo que você adora, gente. Não é o Cristo dos Crestos Assênios, como eu vou explicar para vocês. Tácito também citou cristãos em cartas e diálogos, porém os cristãos citados por Tácito são nitidamente os seguidores de Crestos. Quem é Crestos? Calma que eu vou explicar. Isso porque os seguidores de Crestos, chamado mestre da retidão, né, eram arruaceiros, baderneiros, antissociais, maus, baderneiros, e que foram perseguidos e expulsos. Isso lembra algo? Lembra quando os cristãos gostam de dizer que os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano e tal? Quem era perseguido era esse pessoal aqui, seguidores de Cresto, o tal do mestre da retidão. O Crestos era adorado pelos assênios e foi daí que tiraram, né, tudo isso. Vamos mais à frente, pessoal. Suetônio, no ano 120 já depois de Cristo, citou claramente Crestos também, ou seja, ano 120, pessoal, 120. Né? No ano 120, depois de Cristo, ainda existia a influência dos assênios no século I, né? Do século I ainda. Né? No ano 140 anos depois, aparece uma figurinha especial, seu nome é Marcion. Marcion, esse cara... aí vocês vão agora entender como essa fraude do cristianismo se desvendou. Começa por isso aqui, por Marcion, né? Os assênios lá, Cresto e Marcion. Porque Marcion inventou de criar uma religião para ele. Marcion era um fabricante de barcos muito rico, porém muito religioso. Era um pré-pastor ali, né? Queria ser um pastor. Claro que a figura pastor não existia ainda. Né? O que ele fez foi investir o seu dinheiro na religião. Isso porque ele acreditava na religião como retorno financeiro. Ele resolveu investir na religião. O cara já tinha visão. Ele era comerciante de banco, de barcos. Só que ele tinha muito dinheiro e ele disse, porra, eu vou investir esse meu dinheiro. E religião dá dinheiro, cara. Olha a quantidade de religião que tem, porra. E todas elas são lotadas os templos. Eu vou inventar. Lembra quando eu falei no começo? O esperto cria uma religião para ele, cria uma divindade para ele. Marcion criou. Só que ele copiou essa divindade, como eu vou mostrar para vocês mais à frente. Marcion queria desenvolver uma religião para si mesmo. Então Marcion, baseando-se numa mistura de crenças muito mais antigas, iniciou sua própria pregação. As pregações de Marcion transformaram-se no marcionismo. Antes do cristianismo, né? O marcionismo evoluiu, isso antes do cristianismo, e tinham muitas igrejas marcionitas. Muitas igrejas, não tinha nenhuma cristã, nenhuma igreja cristã. Muitas igrejas marcionitas, isso lá pelo ano 140, vê só, né? Marcion pregava dois deuses, o Deus do mal, da Torá, porque o Deus bíblico antigo, por isso que diz que a nova aliança, o cristianismo, que o Deus do Antigo Testamento, está claro, está provado que ele é perverso, né? É mau, como a gente mostra em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, como o Deus Jesus também, colocou umas maldadezinhas lá também, né? Mas aí também pregava o Deus do bem, que é o Cristo, não Jesus. Existia um tal do Cristo, né? Que o Marcion foi buscar na mitologia, o tal do Crestos, que era uma divindade. Só que essa divindade, como era essa divindade? Sabe como era essa divindade? Cresto, né? Criada para eles, né? Não tinha, olha só, a palavra de Marcion, né? Cristo não tinha corpo, natureza essencialmente espiritual. Sua aparência física aos olhos humanos seria brutalmente irreal. Brutalmente irreal. Será por isso que a divindade bíblica diz, não olhe para a minha face, que senão morrerás? Então vamos lá, continuando, pessoal.
todos os livros que escritos por Marcion, né? Inclusive a Bíblia, que ele próprio forjou uma Bíblia para ele, um evangelho para ele, né? Pegando até dos próprios assênios, porque para quem não sabe, aqueles textos lá, Apocalipse, né? Que o Apocalipse pertencia aos assênios. Foi colocado, foi escrito lá pelo ano 65 pelos assênios, foi achado lá, aí foi colocado dentro da Bíblia, né? Depois foi retirado porque não falava de Jesus Cristo, falava de um cordeiro, uma besta de 7 chifres. E aí retiraram e colocaram então, muito tempo depois dos concílios, colocaram o Apocalipse de João de novo dentro dos concílios. Continuando, pessoal. Todos os livros de Marcion foram destruídos pela Igreja Católica quando criaram o cristianismo. Né? O pouco que existia sobre Marcion foi escrito por outros escritores que haviam lido seus livros. Né? E também o que existe também é templos em homenagem a Marcion, que ainda existe, né? Alguns resquícios lá. E isso a igreja não pôde apagar, né? Marcion seguia a mesma corrente dos gnósticos, ainda a ideia de um Deus, a ideia de 2 deuses, um do bem e outro do mal, né? Que seria o Cristo, né? Que é o Deus do bem, né? Isso aí foi roubado de Marcion da cultura persa, exatamente do zoroastrismo, de Zoroastro. Sabe quem é esse Deus do bem e esse Deus do mal? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho, pessoal. Olha, o zoroastrismo pegava a interpretação dualista do mundo, dividido entre as forças do bem e do mal. Os ensinamentos de Zoroastra afirmavam a existência de um Deus supremo, isso tal qual no hindu, que tem Brahma, Vishnu e Krishna, né? Então tinha um Deus supremo, né? Que havia criado 2 outros deuses poderosos, que dividiam suas próprias naturezas, Ormuzd, né, ou Aura Mazda, né, ainda Oramazdas, né, segundo os gregos, seria a fonte de todo o bem, né? Então, Aura Mazda seria a fonte do bem, é o Deus do bem, enquanto Ahriman seria a origem do mal, depois que se rebelou, tornou-se do mal, tal qual o tal do diabo, o Satanás na Bíblia, que foi colocado dentro do Novo Testamento para amedrontar as pessoas. Quando trocaram lá, porque lá no hebraico não tem essa figura, não. Não tem para os judeus, não, a figura do diabo, Satanás, são só palavras, assim como inferno é Sheol, é sepultura, né? Mas aí, no cristianismo, eles colocaram e pegaram lá o inferno de Hades e colocaram a figura, porque fica muito mais lucrativo. E também, né, já copiando aqui de Marcion, do zoroastrismo, uma divindade do bem e uma divindade do mal. Só que observe que o Cristo, entenda, o Deus, né, de Marcion era um Deus sem forma, sem figura, né, que não podia nem a figura dele era brutal ao ser humano. Continuando aqui, pessoal. Continuando aqui, Marcion seguia a mesma corrente dos gnósticos, a ideia de 2 deuses, um Deus do bem e um Deus do mal, que seria o Cristo era um Deus do bem, né? Isso foi copiado do zoroastrismo. Daí a ideia, né, da Igreja Católica de colocar o tal diabo na Bíblia cristã. Marcion criou uma Bíblia, criou seu próprio evangelho. Ele usou em algumas cartas de Paulo, né, do Apolônio de Tiana, de Paulo, né, que viveu entre os assênios, e textos de outros evangelhos. Essas cartas de Paulo foram escritas pelos assênios, né? Então Marcion roubou as cartas dos assênios, criou o seu evangelho e jogou no mercado. As pessoas aceitaram isso porque o Deus da Torá dos judeus era muito mau. Daí a ideia do Cristo ou Jesus, né, do Jesus cristão, apresentar um paraíso, né, após a vida. Isso já no ano 144 depois da invenção do Cristo. Estamos no ano 144 depois de Cristo e nada de Jesus histórico, ano 144. Né? Por este motivo, os cristãos paulinos, seguidores de Paulo Apolônio de Tiana, né, seguidores de Paulo, como eram conhecidos, os seguidores de Paulo Apolônio resolveram criar também o seu próprio evangelho. A partir de agora que eles começam a forjar o cristianismo, né? Daí em diante, nos anos 150, 160, 170, 180, ainda há depoimentos de apologistas que ainda não falam dos evangelhos, né, por completo.
Isso porque eles estavam sendo formados, né? Exemplo, né? Justino, no ano 150, citou Iesus, porém ignorou, isso no ano 150, citou Iesus, porém ignorou inúmeros evangelhos como Paulo, né? E Atos dos Apóstolos. O Cristo que foi citado é um Deus sem corpo, uma ilusão, né? No ano 200, apologista como Tertuliano escreveu o seguinte. Tertuliano, apologista, escritor, historiador da época, escreveu o seguinte: agora tendo confirmado que nossa religião, que eles estão criando, a nossa religião está fundamentada nas escrituras dos hebreus, ou seja, a Torá, e são as mais antigas que existem, embora seja corrente entre nós, admitimos inteiramente que nossa religião date de um período comparativamente recente, não anterior ao reino do imperador Tibério, não inferior ao reino de Tibério. A religião cristã não nasceu do nada nem de ninguém. Ela vem se transformando desde os deuses solares como Tamuz, Horus, Atis, Mitra, Dionísio e vários outros, né? Passou por uma porção de crenças e místicos até chegar ao Crestos dos Essênios, se transformar em Cristo, que passou a ser Jesus, e depois de 325 anos no concílio de Nicéia, se transformou em Jesus Cristo, eleito por maioria de votos, em um concílio que teve 316 votos, ele teve 300 votos a favor de ser uma divindade. E aí você acredita nessa divindade que está prestes a morrer. Agora vamos aos textos aqui, pessoal. Para os judeus, Jesus não foi um profeta nem um Cristo. A palavra Cristo significa Salvador, anunciado pelas Sagradas Escrituras. Einstein, Von Braun e tantos outros foram judeus inteligentes e cultos. Será que estavam errados ao dizerem que Jesus nunca existiu? No Alcorão, né? Maomé acreditava em Jesus Cristo. No Alcorão está escrito que o mensageiro Jesus, não Deus, o mensageiro Jesus, filho de Maria, a Virgem Mary, será ilustre nesse mundo e no outro, e será um dos favoritos de Deus. Porém, não diz que ele é Deus, né? Porque Maomé era seguidor de Jesus Cristo, depois diz que viu o mesmo anjo, né, que falou com ele, e agora ele também é um profeta, e agora pronto, acabou-se. Agora Jesus não é mais a divindade. Que não o mataram, olha só, os ilustres nesse mundo, né, em outro, e será um dos favoritos de Deus, que não o mataram nem o crucificaram, e aqueles que disputam sobre ele estão na dúvida acerca de sua morte, pois não possuem conhecimento certo, mas apenas conjecturas. Isso está no Alcorão, gente. Assim é ensinado nos muitos países muçulmanos. Em 1926, o luterano alemão Rudolf Bultmann afirmou: nada podemos saber sobre a vida e personalidade de Jesus, porque as fontes cristãs que possuímos são muito fragmentadas e tomadas pela lenda. Não manifestam interesse nesse ponto e porque não existe nenhuma outra fonte sobre Jesus Cristo. Fonte histórica não existe. Atribuem mais importância à verdade ao significado de um fato do que à sua realidade, que não reproduz com exatidão. Atribui ao significado de um fato fantasioso, né? Um milagre da ressurreição, porque Jesus se baseia na ressurreição. A própria Bíblia diz isso, né? O Paulo disse isso, do que em fatos reais. Se baseia em fantasia. Existem poucas referências de Jesus fora dos evangelhos. Segundo o historiador, agora eu vou falar o trecho do historiador fraudado dentro da Bíblia. Tá ouvindo, pastor? Isso aqui é uma fraude, uma interpolação entre dois textos. Vem falando da guerra judaica, um massacre contra os judeus. Abre-se um espaço e coloca essas linhas que eu vou mostrar para vocês agora, que foi a fraude colocada no livro de Flávio Josefo. Observem o que o Flávio Josefo colocou. Segundo o historiador judeu Flávio Josefo, naquela época o cara estava bem pertinho da época. Ele nasceu no ano 37, né? Jesus morreu no ano 33. Ou seja, né? 4 anos depois ele teria nascido. Após a morte de Jesus. Tinha muita gente viva para esse cara escrever, né? Mas ele diz, olha o que ele diz. A igreja aqui forjando. Porque sabia que o cara era um historiador da época, que teria a obrigação de ver, era um dos historiadores mais conhecidos, mais famosos. Então, se não colocasse isso aqui, ia ficar muito óbvio que Jesus nunca existiu. A igreja católica foi lá, doido, abriu o texto e colocou. Não, coloca aí no livro do cara, coloca aí. Né? Porque nenhum outro historiador fala, não, mas a gente colocando num, já dá para
dá o caô, sabe? Então, continuando, pessoal. Olha o que diz o Flávio José, né? Não diz o Flávio José, foi uma fraude colocada no livro dele, no livro da Guerra Judaica. Naquela época existia um homem sábio chamado Jesus, cuja conduta era boa. Suas virtudes foram reconhecidas e muitos judeus e mesmo gentios se tornaram seus discípulos. Os mais ilustres de nossa nação acusaram-no perante Pilatos, que o condenou a ser crucificado. Os que se tornaram seus discípulos pregaram sua doutrina. Contavam que ele apareceu dias depois de sua ressurreição e que estava vivo. Eles o consideravam o Messias. É dele que os cristãos, que ainda vemos hoje, tiraram seu nome. Aqui é uma grande fraude do caralho para dizer que os cristãos de Cristo, seguidores de Cristo, eram os cristãos primitivos, seguidores já do Jesus Cristo, que nunca existiu. A primeira fraude aqui é que se você procura nos documentos de Pôncio Pilatos, no reinado de Pôncio Pilatos, um julgamento tão importante desse, não consta nada, gente. É tudo fraude, tudo mentira. Vamos em frente. Essa referência, embora curta, é a maior que se pode atribuir ao valor histórico do tal de Jesus, uma fraude. A afirmação de que Jesus ressuscitou partiu dos discípulos e não do historiador. Diz o seguinte, né, lá no livro, na Bíblia: se Jesus não tivesse ressuscitado, toda a nossa fé seria vã, argumentou o tal Paulo. E é verdade. E a ressurreição dele foi colocada na Bíblia, no Evangelho de Marcos, muito tempo depois. Porque o Evangelho acabava ali quando ele era enterrado, sepultado. Aí eles inventaram, colocaram mais 8 versículos lá para dizer que Jesus ressuscitou, para tornar ele uma divindade, né? Superior às outras. Continuando. Os originais não existem e considera-se a possibilidade de serem inserções ordenadas por copistas. O historiador latino Tácito publicou no ano entre 115 e 116 o livro Anais, em que narra a perseguição de Nero aos cristãos, mas eram cristãos de Crestos, né? Esse nome vinha de Cristo, que sob o reinado de Tibério foi entregue ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Isso aqui ele já escreveu no ano 115, 116. Não pode ser levado como verdade, né? Mas já estava sendo forjado o cristianismo há algum tempo já, né? Mas essa execrável superstição nasceu não somente na Judéia, mas também em Roma. Superstição. Nada mencionam sobre Jesus os manuscritos do Mar Morto de Corrum. A filosofia, olha, o manuscrito de Mar Morto é uma prova disso. Teria sido escrito pelos assênios, os manuscritos, está lá, nos manuscritos de Qumran, do Mar Morto, escrito pelos assênios, inclusive o Apocalipse, né? Que não pertence ao tal do Jesus Cristo, não pertence à Bíblia Católica. Eles forjaram tudo isso. Continuando. O filósofo judeu Filão de Alexandria, dizem que Filão de Alexandria, o silêncio dele é ensurdecedor, que era um dos mais famosos também. Nascido no ano 25 antes de Cristo, ele passou pela crucificação de Jesus. Ele nasceu antes de Cristo no ano 25 e morreu no ano 50. Ele viu toda a trajetória. Ele não escreveu uma linha sobre o Baby Jesus, sobre inclusive a Bíblia. É uma fraude tão grande que pega Jesus de 12 anos, só vai voltar lá com 30 anos de idade para ser batizado. Onde foi parar isso? Prova é fraude, gente. Não tem nada sobre o cara. Ele não tinha o que escrever. O historiador Justo Tibérios, contemporâneo e conterrâneo de Jesus, né? Olha, nenhum desses falaram. O historiador Justo Tiberiades, contemporâneo da mesma época e conterrâneo da mesma terra, devia cruzar com Jesus em qualquer esquina fazendo milagre, tomar vinho com ele, né? Não falou nada. Diodoro de Sicília, Plutarco, Epitarco, Sêneca, Marcial, entre outros escritores do século I, né? Do século I, o mito suplantou o homem. O mito suplantou a verdade. A fantasia suplantou a realidade. Nossa pesquisa concentra-se nos períodos iniciais do cristianismo, chamados pelos estudiosos de período paleocristão. Nosso estudo ficou entre a época da morte de Jesus Cristo e a Primeira Guerra Judaica. A Primeira Guerra Judaica, gente, o cristianismo foi inventado para conter a Guerra Judaica. O Império Romano havia se expandido, tomaram centenas de terras, cada terra tinha suas próprias religiões, principalmente o judaísmo, que não queria pagar impostos mais para o Império Romano. Aí o imperador, começando por Justino, né? O imperador Justiniano, ele vai e começa a forjar isso para que os judeus aceitassem. Isso se concretiza lá com o imperador Constantino no Concílio de Nicéia, onde ali é decretado por maioria de votos de 316 bispos
300 votaram pela, e esses 16 eram da corrente do bispo Ário, que votou contra, que Jesus seria filho de Deus e não a própria divindade. Por isso que nos textos bíblicos, ora ele é o próprio Deus, ora o Pai é um e ele é outro. Né? Essa confusão toda aí. Fraude, não tem onde dar. Olha, toda mentira tem perna curta. Né? E Jesus nem perna tem. Então, continuando, para conter a guerra judaica, que se deu nos anos 30 até o ano 65 depois de Cristo. Período exatamente ali da guerra judaica, foi o que o historiador Flávio José escreveu. Aproveitaram o livro de Flávio José que estava escrevendo sobre a guerra judaica e empurraram um texto lá para dizer que Jesus existiu. O cara que, estava ali vendo o acontecimento da cara dele. Ele deveria ter escrito a vida de Jesus todinha. Toda. Nem a Bíblia escreve a vida dele toda. Nem a Bíblia que é a fraude, não escreve. Vai com Jesus até 12 anos, depois ele some. Inclusive, no Apócrifo ele era um punheteiro, batia punheta, tocou fogo em casa, matou 2 meninos. Por aí vai. Então, continuando, pessoal. Até o ano 65 depois de Cristo. Encontrar o Jesus histórico é uma tarefa impossível, pois é muito difícil ter acesso a dados confiáveis. O que tem de Jesus é fraude, minha gente. Essa dificuldade seria devido à falta de documentos históricos e arqueológicos que comprovam a sua história ou existência fantasiosa. Tanto Tácito como Suetônio comentaram em sua obra sobre a existência de uma seita dos seguidores de Crestus. Porém, os escritores romanos não confirmam a existência de Jesus. Os escritores romanos não confirmam a existência de Jesus. Além do mais, entre os séculos I e os séculos I antes de Cristo e o século I depois de Cristo, teve um período marcado pelo surgimento de diversos milagreiros que viviam na região do Levante, da guerra judaica. Né? Ali os judeus putos da vida porque não queriam mais pagar imposto para o Império Romano. E aí que o Império Romano inventa de criar uma divindade para sobrepor-se à divindade dos judeus, né? Dizer, olha, temos um Deus aqui que é o mesmo Deus que é o seu. Para os judeus continuarem seguindo ao Império Romano. Uma jogada política de marketing do imperador, né? Então, continuando, pessoal. Nesse quesito aí temos os assênios. Apolônio de Tiana, Apolônio de Tiana viveu entre os assênios, né? Apolônio de Tiana, ele é uma derivação do deus Apolo. Ele é Apolônio de Tiana, a ele é atribuído várias curas, tal, um místico e tal e tudo mais. Ele é atribuído várias... e daí foi que tiraram Jesus, né? Daí foi que tiraram Jesus, se transformou no segmento dos seguidores paulinos, que ele se transformou em Paulo, né? O apóstolo Paulo, o tal do apóstolo Paulo, né? E depois, né, trocaram o Paulo pelo Jesus. Colocaram o Paulo, sendo ali seguidor do tal de Jesus, né? Porque tinha a seita dos paulinos. Aí, para não ser a mesma seita, eles criaram uma e modificaram. Eles saíram pegando. Pegaram dos outros, saíram pegando até botar o deles. Pronto, simples assim, ficou fácil. Então vamos lá. Os assênios, Apolônio de Tiana, Simão de Pérea, Rony, o desenhador de círculos, Rarina Mendonça, né? Já os milagreiros, os milagres, a natividade, o nascimento e a morte e a ressurreição atribuída a Jesus eram semelhantes ao que existia na mitologia grego-romana. A mitologia grega, o nascimento e morte é semelhante a Mitra, Horus, Dionísio, Tamuz, né? Deuses solares. Então, continuando. A mitologia grego-romana e outros deuses da antiguidade que são centenas de anos mais antigos que os relatos dos evangelhos. Por isso, não podemos tomar como fato histórico eventos narrados nos evangelhos, pois apesar de se completarem, também são contraditórios. Além do mais, a mensagem de Jesus é muito semelhante à filosofia dos assênios, das filosofias clássicas estoicismo e cinismo. Nossa pesquisa baseia-se em dados biográficos e a partir de análise dos teóricos, né, do Novo Testamento, como Bart Ehrman e Hez Aslan. Os historiadores da igreja primitiva, como Paul Johnson e Karen Armstrong, historiadores do século I, né, como Tácito, Flávio Josefo e Suetônio. O texto apresentado tem como objetivo separar o Jesus histórico do Jesus, né, canônico, que só existe dentro das páginas da Bíblia e na cabeça do religioso retardado. O que será apresentado é a ideia de que no primeiro século
né, depois de Cristo, havia diversos personagens intitulados Messias ou milagreiros, né? No caso, Jesus seria apenas mais um criado agora pelo Império Romano. O fato de Jesus ter mais destaque entre os seus concorrentes seria devido à publicação de diversos evangelhos canônicos e apócrifos, mostrando ser ele uma pessoa muito mais presente no mundo mitológico que humano. No mundo mitológico que humano. Os evangelhos criaram a ideia de Jesus como alguém sobrenatural. Na verdade, algumas das mensagens que Jesus teria dito foram acrescidas, né, muito tempo depois de os evangelhos terem sido escritos. Um exemplo disso é a passagem, né, da mulher que é pega em adultério, que por lei deveria ser apedrejada. Isso está em João capítulo 8, versículo 3 ao 11. Né? Essa passagem está em todas as Bíblias atuais, mas ela foi escrita na Idade Média. Ela foi acrescentada na Idade Média. O Novo Testamento, sendo o mais antigo, os Códices Sináticos Vaticanos, datados entre os anos 330 e 360, Códigos Sináticos Vaticanos, foi aqui que eles determinaram, né, ali como deveria seguir a religião recém-criada por eles, ano 330 e 360. O mesmo poderia ter ocorrido com outros dizeres. Mesmo não, ocorreu com toda a Bíblia atribuídos a Jesus, que iremos estudar mais adiante nessa sequência de vídeos que eu vou mostrar para vocês que Jesus nunca existiu. É muito difícil separar a pessoa de seu mito, pois é muito difícil separar a pessoa de seu mito, pois é criada por indivíduos que nunca ouviram sua pregação, ouviram pessoalmente. Para se ter uma ideia, o Evangelho de Marcos foi escrito pelo discípulo Pedro. Lucas era discípulo de Paulo, que escreveu Atos e o Evangelho de Lucas. Lucas e Marcos nunca viram a Jesus, são personagens criados pelo Império Romano. O mesmo ocorre com o Evangelho de Mateus, era um discípulo de Jesus, mas alguns teóricos atestam o contrário. E também com o último Evangelho atribuído a João, que não era um dos 12 discípulos. Jesus foi um produto do seu mundo. No século I, depois de Cristo, existiam diversas correntes religiosas judaicas e filosóficas, como, por exemplo, a pertencente aos cínicos e aos estoicos. Porém, a influência maior, né, de seu ministério teria sido a dos assênios. Tendo isso em foco, né, e fundindo-se um pouco ideias paulinas, nasce o cristianismo de hoje. Ideias paulinas, né, e de várias outras religiões. Jesus Cristo nunca existiu, cara. Tá? Olha o que diz aqui, ó. O Papa Leão X disse. Há quem diga que não foi ele que disse, não. O cristão arruma uma desculpa para negar tudo, né? Palavra de Leão X. Quanto nobis prodes haec fábula Christi. Ou seja, quanto nós é útil está esta fábula de Cristo. Traduzindo, a fábula Cristo é de tal modo lucrativa que seria uma loucura advertir os ignorantes de seu erro. Papa Leão X. Também escreveu, né, o Santo Agostinho: não creria nos evangelhos se isso não me visse obrigado pela autoridade da igreja. São palavras de Santo Agostinho, né? Santo adorado aí pela Igreja Católica. Inclusive eu vi um padre essa semana na televisão que eu conheci, né? Eu fui trabalhar, eu vou falar rapidamente isso aqui. Eu fui trabalhar no governo aqui, ele trabalhava no governo, não vou citar governo nem nada, nem vou citar o nome desse padre aqui, não tá aqui na língua para falar, né? Aí eu fui trabalhar, ele era quem coordenava lá, sabe? Cheguei lá, sabe? Uma segunda de manhã, né? Eu nem bebi para ir, porque eu ia pro trabalho, né? Nem nenhuma, nem nada. Cheguei lá, né? Quando cheguei lá, o Papa com um boy de lado lá, sabe? E o Papa não, o padre, né? O padre com um boy de lado lá. Aí ele, só o bafo dele, eu tomei uma naquela hora ali. Fiquei tonto na hora. O bicho toma uma do caralho. E quando eu saí, os caras disseram, esse boy que anda com ele aí, ele banca tudo. Sabe? Não é palavra minha, não. É voz popular. Pois ele teve a cara de pau de ir na televisão fazer sabe o quê? Né? O padre foi na televisão pedir ao povo para usar máscara, para usar álcool em gel, sabe? Para não aglomerar na igreja, sabe? Eu não vou citar o nome desse padre não, sabe, cara? Bicho, eu cheguei na segunda-feira de manhã, cara, eu olhei assim, bafo de cana do caralho dele, bicho, sabe? E com o boyzinho dele do lado, sabe? Esse é o povo de Deus. Aí ele disse, sabe o quê?
Ele disse, use máscara porque Deus disse que quer que todos tenham vida. Ele disse, olha, a palavra de Jesus é que eu vim para que todos tenham vida. Então eu quero que vocês tenham vida. Então usem máscara. Ei, ô padre, e não é teu Deus que dá a proteção, não teu Jesus que dá a proteção, não. Eu achei que vocês abençoavam, aí ali curava tudo, Jesus protegia, porque são os textos que estão na Bíblia, porra. É a própria Bíblia que diz que cura, né? Ele não manda médico curar, não. A Bíblia não manda médico curar, não, porra. É a Bíblia que cura. Eu não vou mostrar o texto porque não dá tempo aqui. Tem inúmeros textos aqui, sabe? Aí eu não vou mostrar porque não dá tempo, não. Fica para a próxima. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Peço a vocês que compartilhem o vídeo, deem like, comentem. E você que não é inscrito, se inscreva, ajude esse trabalho, né, a libertar mais pessoas dessa escravidão religiosa. Um abração a todos, cara.